Boa tarde, bem-vindo ao programa Em Linha. Todas as tardes, como sabe, estamos aqui para lhe fazer companhia. Como também já vem sabendo, os temas são muito diversos. Esta tarde voltamos a falar de teatro. Terá que ligar o 217150053 para poder participar na nossa conversa, mas também para poder levar para casa bilhetes duplos para esta peça de teatro de que vamos falar esta tarde. Refiro-me à peça que já está em cena no Teatro Armando Cortês desde o dia 17 de setembro e que vai continuar até ao dia 17 de dezembro, a última noite do Capitão. Já sabe, se quiser também dizer alguma coisa ou apenas candidatar-se a estes bilhetes, estamos a oferecer 5 bilhetes duplos para quem ligar esta tarde para o nosso programa. E melhor do que ninguém para me falar sobre esta peça, que na verdade é um monólogo, é o próprio ator, aquele que está em cena durante os 70 minutos que dura esta peça, Philip Crawford. Muito obrigada pela sua presença. Karina, boa tarde. obrigado. Philip, é um monólogo, portanto, à partida é uma empreitada complicada, não é? É um bocadinho difícil fazer um monólogo porque estamos sozinhos, não é? Mas, por outro lado, também temos a liberdade de criar e de fazermos um bocadinho o que nos apetece. E depois há o grande prazer de comunicar com o público. Nunca estamos totalmente sozinhos porque o público é o grande interlocutor desta peça. É quem nos dá a réplica e é quem percebe, quem consegue guiar-nos na sua representação. Eu acho que as pessoas geralmente quando ouvem falar de um monólogo pensam assim, vou-me chatear, não sei o quê, é uma coisa assim um bocadinho complicada. Não é. É um espetáculo muito divertido, mas também muito emocionante, porque é uma tragicomédia e, portanto, pretende fazer emocionar as pessoas e fazê-las rir ao mesmo tempo. Falou aí uma coisa, eu vou fugir aqui um bocadinho ao alinhamento que tinha, mas porque me interessa isso que disse. Relativamente ao feedback do público, nós estamos num contexto desportivo, a Benfica TV, estamos no Estádio da Luz, e muitas das vezes coloca-se essa questão do público que aplaude nos jogos e coloca-se a questão se realmente os jogadores, quando estão em jogo, conseguem abstrair-se um pouco daquilo que ouvem ou, pelo outro lado, conseguem abstrair-se do que se passa em campo e ouvir as mensagens que vêm do público. O Filipe disse precisamente o contrário, não é? Que, no fundo, o seu monólogo também vai muito consoante a reação. Quando está em palco, ouve exatamente aquilo que se passa no público? Consegue também ter essa atenção tão forte para perceber as emoções que estão a ser vividas? Quer dizer, é fundamental, mas depende, obviamente, do estilo de teatro, não é? Este teatro é teatro de comédia dell'arte, quer dizer que é um teatro popular e que funciona muito com a reação do público. Portanto, eu posso, a dado momento, captar uma risada ou alguém que está mais desatento e chamar-lhes a atenção para o espetáculo, porque faz parte da estética do teatro de comédia dell'arte. É um teatro comunicativo, popular, onde o público é envolvido. Portanto, um dos truques para que a representação seja boa, para que o jogo funcione bem, é estar muito atento, muito concentrado nas reações do público. Portanto, não quer dizer que não haja outras formas. Há umas formas de teatro, às vezes mais performativas, mais intelectuais, onde o público é como se estivesse distante, como se houvesse uma quarta parede. Aqui não. Aqui o público é a réplica fundamental do ator. Portanto, nós representamos escutando as reações do público. Daí que o espetáculo possa, às vezes, funcionar bastante melhor ou bastante pior, consoante o público é também bastante melhor e mais participativo ou bastante pior. Portanto, é uma forma de teatro, de facto, que tem em conta as pessoas que o vão ver. É feita para ser compreendida por todos, mas também para ter a participação do público. Para quem faz comédia, lá diz o povo que mais vale cair em graça, não é? do que ser engraçado. Para quem faz comédia, isso funciona assim? Quer dizer, eu gosto de fazer comédia, mas também gosto muito de teatro que não é necessariamente comédia, teatro dramático, de tragédia, eventualmente. Este espetáculo em particular é uma tragicomédia, quer dizer que reúne os dois géneros. É baseado em textos renascentistas do século XVII, conta a história de um ator já decadente, na miséria, que está sozinho em casa e começa a recordar-se do seu passado de glória e a representar como se estivesse a representar para um público imaginário que está à sua frente.
Portanto, é um espetáculo que tem uma temática ao mesmo tempo social, digamos, porque a vida dos artistas, infelizmente, ainda no nosso século, em final de vida, não é muito feliz. Portanto, há pessoas que depois precisam de ajuda. Felizmente que há a Casa do Artista, onde eu estou a representar este espetáculo e que apoia alguns desses casos, mas é verdade que há muita gente que, apesar de ter tido grande glória no seu passado artístico, chega ao fim de vida e está na miséria e tem grandes dificuldades. E este espetáculo fala de uma pessoa dessas do século XVII, que foi um grande ator e que depois, no fim, ficou na miséria. Portanto, quer dizer, tem esse lado dramático. Mas, ao mesmo tempo, é um espetáculo muito divertido, porque ele vai se recordando dos seus êxitos e vai comunicando com o público e representando com as máscaras e fazendo comédia, que era aquilo que ele fazia. Ele era um cómico genial, portanto, vai representando esses momentos de glória dele e o público aí ri-se. Mas depois tem outro reverso da medalha, que é quando começa a perceber que as coisas não estão bem, não é? Entretanto, isto é baseado numa história verídica. Sim. Para quem está em palco, isto aumenta também a vossa responsabilidade, porque no fundo, e apesar de ter, lá está, esse poder criativo, de poder alterar algumas coisas, consoante também outras reações mais externas, tem que também manter-se fiel à personagem e à história verídica, não é? Sim, sim, sem dúvida. O nome da personagem é o Francesco Andreini, portanto foi um grande ator do século XVII, e deixou também textos escritos com as coisas que ele representava. Mas a peça é de um chileno que vive na atualidade, aliás está em Barcelona, também um bocadinho embrulhado nestes problemas da Catalunha, e é um ator contemporâneo. Ele fez uma adaptação muito curiosa porque foi buscar textos deste autor, mas depois a história dele, quer dizer, a história de um homem estar em casa, sozinho, a escrever uma carta ao mecenas, a ver se ainda consegue recuperar alguma dignidade, é inventada por ele, não é? Portanto, digamos que a ficção é atual, é uma adaptação. Mas, claro que isso é preciso que seja credível, não é? Portanto, eu tenho que estar vestido à época, caracterizado de acordo com uma personagem um bocadinho mais velha, se calhar, do que eu sou, porque eu também já não sou novo, e tenho que adaptar-me àquilo que é a personagem para convencer as pessoas de que ela está lá, não é? De que é a realidade, de que não é ficção. Portanto, o público tem que acreditar que o Francesco Andreini está ali presente à frente deles a contar as suas amarguras e as suas glórias e os seus momentos de glória, portanto. Aqui presentes em palco, portanto, os dois polos, o drama e a comédia. Exato. Como é que também se consegue, eu presumo que faça algum tipo, que os atores façam este exercício, ou que exista pelo menos um exercício para isto, que é não cair no exagero de nenhuma das duas, porque não deve ser fácil também encontrar ali um meio termo no mesmo espetáculo, em 1 hora e pouco, conseguir fazer as pessoas chorar a rir e fazer as pessoas chorar de emoção. Sim, quer dizer, não há propriamente truques para isso. Eu acho que a grande arte do ator é conseguir ser verdadeiro. No momento em que está a atuar, estar lá por completo, o que exige concentração, dedicação. Claro que há muito trabalho por trás. Portanto, um espetáculo destes leva 3 meses de preparação a ensaiar todos os dias. Mas depois o que é preciso é que o ator seja verdadeiro, seja sincero. Portanto, que haja, não digo com naturalidade, porque no teatro a naturalidade é uma coisa que não existe propriamente, subjetiva. Claro que há uma encenação, mas que seja sincero, que esteja a viver com todas as suas emoções nesse momento, quer quando está a fazer rir, quer quando está a fazer chorar. E é isso que o público normalmente capta, quer dizer, é essa verdade, essa sinceridade. Quando o público acredita e reage, é porque nós estamos lá. Quer dizer, se nós estivermos um bocadinho fora, um bocadinho desconcentrados, se a coisa estiver um bocado forçada, o público não vai reagir da mesma maneira, com certeza. Mas pronto, quer dizer, isso é uma questão... tem que ver um bocadinho com algum traquejo. É verdade que os atores com bastante tempo de palco conseguem isso com mais facilidade do que atores inexperientes, mas tem que ver também depois com uma grande capacidade de entrega, de concentração
e tem que ver com uma coisa fundamental, que é gostar de teatro, que é gostar das pessoas que vão ver teatro, é fazer teatro para as pessoas. É ter talento também, isso é também fundamental. Diz que é 90% de trabalho e 10% de talento, mas pronto, digamos que sim, mas sobretudo é preciso escutar o público, é preciso estar com essa entrega, com essa dedicação. Para si também é um trabalho que não foi de todo facilitado, porque também é o encenador desta peça. Seria mais fácil para si ser encenado, ou sendo, mesmo por ser um monólogo, é mais fácil ser o próprio encenador? Não, quer dizer, normalmente é mais fácil ter um encenador, é óbvio, não é? Eu sou teimoso e às vezes sou criticado por alguns amigos meus porque teimo este já é o 6º monólogo que faço e teimo em encená-los eu próprio, não é? Agora, é óbvio que, a dada altura do processo de trabalho, eu peço aos meus amigos para virem ver, para me dizerem se isto está a funcionar, se não está a funcionar, e eu tive ajuda de alguns atores amigos, de pessoas amigas que vieram ver alguns ensaios e que me aconselharam. Mas pronto, quer dizer, eu sinto um bocadinho que tenho esta capacidade de conseguir perceber como é que vou estar em palco, como é que vou funcionar. A dada altura é sempre preciso alguém de fora, é sempre preciso um olhar exterior. E felizmente, pronto, eu tenho amigos e pessoas que me ajudam nisso, embora de facto a criação do espetáculo tenha sido minha. Pronto. Ao fim de tantos anos, Filipe, de televisão, de cinema, de palcos, ainda há insegurança quando mais a mais apresentam um espetáculo que, no fundo, é todo feito por si, basicamente? Sim, há sempre, quer dizer, tem que haver, há aquele nervosismo do antes de entrar em cena, que esse nunca nos abandona, não é? E ainda bem, não é? Porque e também às é o que vezes, ajuda a estar pois, mais às vezes atento. começa um dia antes ou meio dia antes, consoante nós nos sentimos mais preparados ou não, mas isso faz parte, isso é uma coisa que uma pessoa se habitua, portanto, há aquele traque, aquele nervosismo, como é que vai estar o público hoje, será que eu estou suficientemente disponível, isso nunca nos abandona. Depois, em termos do objeto em si, do espetáculo que eu apresento, eu tenho consciência de que é um bom espetáculo. Pronto, modéstia à parte, eu acho que trabalhei bem, acho que fiz o que era preciso para que o espetáculo agradasse ao público, que fosse emocionante, interessante, divertido e, portanto, nesse aspecto eu estou seguro. Agora, a minha prestação é sempre uma coisa da altura, do momento. Se eu estiver um bocadinho mais em baixo de forma, um bocadinho mais fragilizado, tenho que recuperar, tenho que me concentrar, tenho que enfrentar essa angústia do bom texto também guarda-redes antes do penalti. Então, lá está, não é? Pronto, é um bocadinho como no jogo, quer dizer, quando a gente vai a jogo, na altura, há sempre o nervosismo, não se sabe como é que vai correr. Mas pronto, isso ultrapassa-se. E também é só no início, depois é encarrilando a coisa séria. Um bom texto também ajuda, é meio gol. Claro, é meio gol, sim. Este é um ótimo texto, eu acho que é um texto de facto brilhante. O autor é novo, escreveu algumas coisas, mas eu acho que o texto tem todos os ingredientes interessantes para o espetáculo, porque é cómico, é dramático, é ternurento, é histórico, é educativo, é informativo. E como é que surgiu, Filipe? Como é que pegaram nesta peça? Foi de uma maneira bastante prática. Eu estive há cerca de 7 anos, creio eu, 6, 7 anos, num Festival de Comédia dell'Arte em Málaga. Porque, pronto, às vezes sou convidado para esses festivais, estava lá e vi uma representação deste ator, que ele também é ator, a fazer este espetáculo em Málaga. E gostei tanto que o convidei depois a vir a Portugal apresentar o mesmo espetáculo no Festival de Máscaras e Comediantes. E fiquei sempre com a ideia de fazer este texto. E depois, há 2 anos, disse-lhe, olha, eu quero fazer o teu texto, dás-me os direitos, eu faço. Ele disse que sim, pronto, dá-me, quer dizer, cede-me os direitos, não, obviamente claro que vou ter que lhe pagar alguma coisa, não é, porque é o autor. E começou, e portanto há 2 anos eu comecei a pensar, bom, vou fazer isto, agora surgiu, digamos que a oportunidade, porque a Yellow Star, que é uma companhia com que eu trabalho já há 2 anos, fiz já algumas peças para eles, é produtora, eu fiz o Alô Alô, fiz a Noite de Saramago e falei com o Paulo Sousa Costa e disse-lhe que gostava de fazer o espetáculo, se ele estava interessado em fazer isto comigo, portanto em fazermos uma espécie de parceria, não é? E ele esteve de acordo, portanto, aceitou o desafio. Para eles é um desafio, porque isto é um espetáculo, não é bem o target da Yellow Star, são coisas mais comerciais.
E pronto, e avançámos também no horário meio estranho, que é aos domingos à noite, onde não há mais nada em Lisboa senão o nosso espetáculo, aos domingos às 21h. Mas eu penso que a coisa vai funcionar bem. E depois é um espetáculo também pensado para itinerar, porque é muito simples de montar, leva um ator e um técnico, claro. E nós estamos a pensar manter o espetáculo em carreira para o país, e não só, para países de língua portuguesa, até 1 ano, 2 anos. Muito bem, vamos também aqui abrir a janela à participação dos telespectadores, ainda antes do intervalo. Maria de Lourdes, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Boa tarde. Olá, Karina. Boa tarde. Uma boa semana para si e para o nosso convidado dos Olhos Bonitos. Muito obrigado. Eu ontem tive este aspecto. Eu só liguei agora à televisão. Está na casa do artista, não é? É, sim, no Teatro Armando Cortês. No Armando Cortês, que eu trouxe vi ontem lá a publicidade, que eu fui ver ontem o Boing Boing. Muito bem, então olha, agora também pode ir ver a última noite do Capitão, ganha já um bilhete duplo para poder assistir a este espetáculo. Ora, muito obrigado. Era isso que eu queria. Isto é coisa de E assim, olha, pode ver este ator dos Olhos Bonitos mais ao vivo. E ainda dou um beijinho se estiver perto dele. Pronto, isso agora já não digo nada. Se esperar por mim, no fim do espetáculo está prometido. Ouviu, Maria? Se esperar no final do espetáculo está prometido um beijinho com o Filipe. Sim, senhora, então também muito obrigada. Maria, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada e boa tarde. Fazemos agora aqui também uma curta pausa na nossa conversa. Voltamos já para a segunda parte do Em Linha. Volte também connosco, o intervalo é muito curto. Até já. Mais uma vez, boa tarde. Estamos de volta para a segunda parte do programa Em Linha. Esta tarde falamos de uma peça de teatro que se chama A Última Noite do Capitão. Está no Teatro Armando Cortês até dia 17 de dezembro. É meu convidado, o protagonista e único é o monólogo Philip Crawford. Boa tarde mais uma vez. Philip, continuando a nossa conversa, esta peça escrita há mais coisa menos coisa, 400 anos, vamos dizer assim, já tem uns aninhos valentes, pelo menos. Como é que uma coisa que é escrita e que, obviamente, depois vai sendo adaptada, vai sendo alterada, etc., etc., mas chega aos dias de hoje tão atual, porque, no fundo, o Capitão trata de um homem, não é, que era ator e que agora vive um período decadente, como muitos dos atores, e falávamos isto na primeira parte, infelizmente, passam por essa realidade, porque os atores em Portugal, e vamos ser honestos e crus, passam muitas vezes por dificuldades financeiras. Sim, são os verdadeiros precários, não têm reformas, não têm garantias, não têm estatuto profissional, portanto, às vezes chega a uma dada altura, não são convidados para fazer nada e não têm recursos, não é? Mas, como estava a dizer, a peça é inspirada em textos do século XVII, mas na realidade foi escrita agora, há coisa de 20, 30 anos, pelo seu autor, que é o Felipe Cabeças. O que ele fez foi agarrar nos textos do século XVII, do Francesco Andreini, que se chamava Les Bravures du Capitão Spavento, ou seja, as gabarulices do Capitão Spavento. Era uma coletânea de tiradas do Capitão, e ele introduziu isso no seu texto para fazer os momentos em que o ator fala como capitão, não é? Mas grande parte do texto foi criado e inventado por ele, não é? Agora, segundo aquilo que me pergunta, não é? A comédia dell'arte, que é o género de teatro a que isto diz respeito, sempre foi um teatro muito popular e muito atual, não só na sua época como hoje. Hoje portanto, continua a haver... toca nas feridas sociais. Teatro... Sim, toca nas feridas sociais. É um teatro que era feito à base do improviso, com atores que tinham uma grande bagagem cultural e intelectual, que podiam falar um bocadinho sobre tudo e que representavam diretamente com o público nas praças, nos palácios, nos teatros improvisados. Portanto, foi um estilo de teatro que teve um grande sucesso durante 3 séculos, até ao final do século XVIII, mas continuou a ser feito e que foi recuperado no século passado por muitas companhias modernas que fazem hoje em dia uma comédia dell'arte atual, não é? Portanto, utilizam as máscaras, utilizam o mesmo tipo de processos, o improviso,
são atores que têm de ser muito completos, porque é muito físico, tem grandes partes mimadas, tem partes em que o ator tem que cantar ou dançar ou dirigir-se ao público e improvisar. Portanto, é um teatro que, embora tendo já 400 anos ou mais de 400 anos de história, é uma forma teatral muito atual ainda e que serviu de inspiração a muitos criadores modernos e contemporâneos de teatro. Portanto, quer dizer, eu penso que ela funciona e continua a funcionar hoje em dia. Mesmo para quem nunca ouviu falar de comédia dell'arte, nem sabe o que é que isso seja, não é? Porque não é preciso, quer dizer, as pessoas chegam lá, percebem a história, percebem o que é que o ator está a contar, percebem quais são as personagens. O Capitão é uma personagem que existe hoje em dia, é o Gabarolas, é o militar fanfarrão, é aquele que se gaba das suas aventuras, das suas conquistas amorosas, e isso há sempre. Existe sempre, não é? Portanto... Enquanto existirem homens. Exatamente. É um machista e é um doido, mas, quer dizer, é uma caricatura de muita gente que ainda hoje existe, não é? Já por 2 ou 3 vezes focou também em um aspecto que é as máscaras, que fazem parte integrante deste tipo de teatro. Contudo, aquilo que peço para me explicar é se estas máscaras, no fundo, em cena, servem um bocadinho de muleta, de caracterização, de troca de tema. As muletas, no fundo, na prática, o que significam? Pois, quer dizer, não é propriamente uma muleta, eu diria que é mais um instrumento do ator, não é? A máscara é de certa forma também aquilo que eu tenho dedicado a minha vida, ao trabalho de máscaras, ao ensino de aulas de máscara em algumas escolas, e a máscara para o ator é um instrumento um bocadinho como, por exemplo, o violino para o músico ou outro instrumento qualquer, que tem características próprias e muito exigentes. Portanto, representar com uma máscara para um ator que não saiba nada não vai levar a lado nenhum, porque o público vai ver o ator que está por trás da máscara e não vai ver a personagem. Quer dizer, representar com máscara exige um tipo de trabalho muito apurado, porque o ator tem que completamente fazer-se esquecer por trás da máscara para mostrar uma personagem que não é ele. E como não tem os atributos da cara, a expressão do rosto para o fazer, vai ter que passar tudo pelo corpo. Vai ter que passar tudo pela expressão gestual, física, pela voz, a mudança de voz. Portanto, é um tipo de trabalho muito exigente. A máscara aqui não serve propriamente como muleta, mas vai desafiar o ator um bocadinho a ultrapassar-se e a fazer e a transformar-se. Ontem um amigo meu que foi ver os espetáculos disse: é incrível como tu ficas diferente quando metes a máscara, é outra pessoa. E o objetivo é esse, quer dizer, quando aparece a máscara, aparece outra realidade, outro personagem, muito mais grotesco, muito mais exagerado, muito mais de um outro universo, mas as pessoas esquecem-se que eu estou por trás. E eu também tenho que me esquecer que estou por trás. É outra entidade que surge. Também li acerca desta peça, que é a encenação, que também a sua é uma encenação muito austera, sem artefactos, sem luz, sem efeitos, de que forma, parece-me a mim, que sou leiga, não sou atriz, parece-me que será ainda mais uma dificuldade acrescida ao trabalho do ator. Não, quer dizer, eu acho que é o que se presta um bocadinho ao tipo de espetáculo, porque é uma forma de representação um bocado artesanal. Portanto, eu estou em cena com uma mesa, que é um objeto bonito, mas pronto, é uma mesa velha, que também serve de cama, de madeira já meia envelhecida, uma cadeira com um forro de veludo, e depois tenho 3 velinhas, tenho as máscaras, mas não tenho quase mais nada. Portanto, não tenho enquadramento, não há um cenário por trás, são estes objetos. E a luz também não se justifica que haja efeitos de luz, porque aquilo é a história de um homem que está em casa à luz da vela a lembrar-se do seu passado. Portanto, a luz há uma altura em que sobe e que cresce um bocadinho mais quando aparecem as máscaras, para que as máscaras se vejam, mas não se exige mais do que isso. Portanto, digamos que essa austeridade é aquilo que se adapta ao tipo de espetáculo. Acaba por ser também uma forma de agarrar ainda mais os espectadores àquilo que se está a dizer.
Vou-lhe dar um exemplo. Normalmente, quando as pessoas entram na sala, há sempre uma musiquinha, pronto, para se sentirem... Eu aqui disse, não quero música nenhuma, há uma velinha em cena, à frente da cortina, para as pessoas entram, estão em silêncio, e pronto, e depois o espetáculo vai começar, não há... Quer dizer, estão em silêncio, não, falam à vontade umas com as outras, mas não há propriamente criação de um ambiente extra, porque não é preciso, porque depois o resto está lá tudo na peça, não é? Claro. Portanto, não sei já quem é que dizia que a arte é a simplicidade. Quanto mais a gente puder retirar, melhor. Quer dizer, aquilo que não faz falta não está lá a fazer nada. Para que é que eu preciso de um cenário por trás? Porquê? Para distrair as pessoas? Não. Aqui é aquilo que é fundamental. É o cru. É o cru, é o que está lá. Também saber, para si, com tanta experiência, quando numa peça destas, numa das partes que deve fazer sorrir, o rir, ou numa parte mais dramática, em que é suposto notar emoção, quando não há esse feedback, onde é que um ator, e no seu caso, Filipe, onde é que vai buscar capacidade de dar a volta ao texto? Não, aí é mais difícil. Aí, digamos, temos de nos concentrar mais e aplicar-nos ainda mais, não é? Agora, pronto, há aquele ditado do teatro que se diz, hoje o público, como é que é? Hoje são os chineses. Com todo o respeito que eu tenho pelos chineses, quer dizer, não estou a perceber nada daquilo que se está a passar. Agora, também é verdade que há públicos e públicos, não é? Por exemplo, eu tive uma estreia em que o público reagia muito, tive uma estreia em que o público reagia pouco e estava muito atento. Não quer dizer que não tivessem a gostar, mas estavam a gostar de outra forma, não eram tão efusivos, ou estavam um bocadinho mais retraídos, porque às vezes basta que haja uma pessoa na segunda ou na terceira fila que ri de uma maneira desbragada para que todo o público seja contagiado por isso, não é? E às vezes os públicos são diferentes, têm a sua sensibilidade própria, não é? Às vezes há públicos que são mais reflexivos ou que ficam um bocadinho mais, que são mais difíceis de conquistar. Varia também segundo os sítios onde se faz o espetáculo. Em Lisboa o público é diferente do Porto. Normalmente no Porto são muito mais efusivos e quando não gostam também são muito mais reativos, não é? Portanto, quer dizer, as coisas variam. A gente nunca sabe, quer dizer, a sala tem que ser testada na altura. Eu quando começo a fazer o espetáculo vou logo percebendo pelas reações das pessoas como é que é o público, não é? Depois também há um fator que conta, se está muita gente é diferente de se está pouca gente. Varia muito. Mas, é um espetáculo para maiores de 12 anos. Considera que este pode ser, e estamos mesmo a terminar, pode ser um espetáculo para toda a família? Eu considero que sim, pronto. Por uma questão de texto, no texto às vezes há uma ou outra alusão um bocadinho mais para adultos, não é? Nós classificámos o espetáculo para maiores de 12, mas, por exemplo, não é de todo impossível que as pessoas vão com uma pessoa menor de 12 e as crianças podem gostar do espetáculo sem se sentirem lesadas ou ofendidas. Agora, claro que a responsabilidade aí deve depender dos pais. Portanto, isto é aquilo a que nos obriga, digamos, o bom senso é dizer, atenção, que isto é um espetáculo para adultos, não é propriamente um espetáculo infantil. Portanto, se levarem os vossos filhos, tenham a atenção de que pronto, há coisas que podem considerar que não são propriamente próprias para crianças, embora eu acho que este espetáculo pode ser visto por toda a gente. É um espetáculo para que crianças a partir dos 7, 8 anos veem com certeza sem qualquer prurido, não é? Mas pronto, está classificado. Para quem assim. está lá em casa, o que é que tem a dizer para todos os domingos, está em cena aos domingos, às 21 horas, Sim. para saírem dos sofás e virem ver esta peça? Eu tenho a dizer que vale a pena, eu acho que vale a pena, que vão se divertir, vão se emocionar, vão gostar. E depois não é um espetáculo longo, tem 1h10, dá tempo para depois a seguir ir cear, eventualmente, ou ir para casa e jantar e descansar. Começa às 21, portanto às 10h30 no máximo estão despachados. E pronto, e eu teria muito prazer em tê-los lá. Filipe, para terminar, também outros projetos que esteja a desenvolver nesta altura, televisão, onde é que também poderemos ver novamente? Televisão, há aí umas participações em algumas séries, em algumas novelas, eventualmente, nada assim de
grande ou que pelo menos me exija muita preocupação. Continuo a dar aulas e, em termos de teatro, isto vai-me ocupar agora os próximos tempos. Portanto, quer dizer, se surgir eventualmente um projeto de cinema, um projeto televisivo, haverá vai conseguir abertura, conciliar. consigo conciliar. Teatro, enquanto estiver a fazer este monólogo, claro, vai ser difícil. Filipe, muito obrigada pela sua presença aqui esta tarde. Já sabe então, se quiser ver Philip Crawford no teatro, será até dia, pelo menos para já em Lisboa, até dia 17 de dezembro, no Teatro Armando Cortês, todos os domingos às 21 horas, uma peça chamada A Última Noite do Capitão. Já sabe, será com certeza um espetáculo de qualidade e uma noite sempre bem passada. Quanto à Em Linha, regressa, como sempre, amanhã. Boa tarde.